Olá, irmãos, tudo bom? Aqui é o irmão Ricardo, presidente da Estaca. Estou aqui na ala centro com o irmão Carlos e eu tenho uma coisa para mostrar para vocês, porque o irmão Carlos está sem a visão e hoje ele deu uma aula na igreja que particularmente me encantou. Passou tão rápido a aula porque foi tão boa e eu fiquei triste porque terminou a aula. E eu queria perguntar para ele, porque ele está sem a visão e ele está servindo na igreja, então o irmão Carlos está sendo um grande exemplo para nós. Conta para nós, irmão Carlos, como que é essa experiência de não ter a visão e mesmo assim aceitar essa designação e conseguir dar uma aula maravilhosa como essa. E assim, irmãos, é que tudo vem pelas mãos do Senhor, né? E quando o irmão me pediu para mim dar essa aula, né? Eu fiquei assim um pouco apreensivo, mas ao mesmo tempo ele me disse algo para mim, o irmão, né? Quando ele me pediu, não, mas a irmã pode lhe ajudar. Eu digo, sim, pode ficar tranquilo, irmão, que eu vou para casa e vou dar um jeito. E a primeira coisa que eu fiz, né, irmão, são coisas tão básicas que para mim é de fundamental importância dizer isso. O que fiz? Eu pedi ajuda ao Pai Celestial. E quando a gente pede ajuda ao Pai Celestial, o que acontece, irmãos? Eu pedi para que a minha esposa fosse a minha visão e todos os irmãos que estariam nessa aula também seriam a minha visão. Então foi o dia que eu pude enxergar mais bem, uma visão maravilhosa eu pude ter, irmão. E foi uma aula excelente, por quê? Porque eu tive a ajuda do Pai Celestial. O Espírito estava muito forte nessa aula. E o Espírito como estava muito forte? Porque a gente compartilhou. Tanto é que o presidente Ricardo falou, mas olha, a aula passou tão rápido, irmão Carlos. E como é que o senhor conseguiu dar essa aula? Como consegui? Nem eu mesmo sei, né, irmãos? Na verdade, foi o Pai Celestial que guiou-me até aqui, e ele colocava as palavras em minha boca, né? E eu fui colocando a minha esposa, enumerei, eu dei uma aula diferente, né, presidente Ricardo? Eu coloquei número 1, número 2, número 3, e assim a gente foi compartilhando. E todos os irmãos tiveram um entendimento tão absurdamente assim, ó, legal, sabe? Tão raro foi essa aula, que parecia assim, ó, que o Pai Celestial estava guiando essa aula. Eu tenho certeza que não era eu que estava direcionando essa aula, que era o Pai Celestial. Então eu me sinto muito grato, irmãos, e fico bastante emocionado por saber que o Pai Celestial, ele nos dá força, e ele me tirou uma coisa, mas me deu outra. O o Pai Celestial me deu? Ele me deu a sabedoria e o entendimento que tudo eu posso na casa do Senhor, porque Ele é a minha visão. E eu sou grato ao Pai Celestial por ter esse entendimento hoje, irmãos. Muito obrigado, irmão Carlos. O irmão Carlos está sendo um testemunho para nós, que mesmo quando a gente recebe uma designação que venha do Senhor, através dos líderes da igreja, mesmo que seja difícil, se a gente tem fé, se a gente acredita, como ele disse, ele foi para casa, de alguma forma ele ia conseguir fazer. A irmã Vânia, que é a esposa dele, ajudou ele, lendo as aulas para ele. Então nós aprendemos aqui, né, quando a gente tem fé, existe uma maneira, sempre existe uma forma de aceitar e cumprir as designações de Deus. Bom, Carlos, muito obrigado. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, irmãos.